A história da Copa do Mundo começa no começo do século XX, quando o futebol já era muito popular na Europa e na América do Sul. Naquela época, o principal torneio internacional eram as Olimpíadas, mas só podiam jogar atletas amadores. Muitos dos melhores jogadores já eram profissionais, então ficavam de fora. Foi aí que surgiu a ideia de criar uma competição própria do futebol, onde as nações pudessem enviar seus melhores jogadores, fossem eles profissionais ou não. Em 1904, foi criada a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, em Paris. Mas naquele começo, a federação ainda não tinha força para organizar um torneio mundial. Quem mudou essa história foi Jules Rimet, presidente da FIFA nos anos 1920. Ele acreditava que o futebol podia unir países não só em guerra, mas também em paz. Ele trabalhou muito para criar um campeonato próprio só para seleções. E depois de muita negociação, a primeira Copa do Mundo aconteceu em 1930, no Uruguai. E o Uruguai também foi o primeiro campeão. Havia 13 seleções. 7 eram da América do Sul, 4 da Europa e 2 da América do Norte. As viagens eram muito longas, feitas de navio. Por isso, várias seleções europeias não quiseram participar. Mesmo assim, o torneio foi um sucesso e abriu caminho para a expansão das Copas seguintes. Depois vieram as Copas dos anos 30, mas a Segunda Guerra Mundial interrompeu tudo. As Copas de 1942 e 1946 foram canceladas. O torneio só voltou em 1950, no Brasil. Foi a Copa do famoso Maracanã. O Uruguai venceu o Brasil na final, num jogo que chocou o país inteiro. Depois, em 1958, na Suécia, surgiu um jovem chamado Pelé, que mudou o futebol para sempre. O Brasil ganhou aquela Copa e também venceu em 1962 e depois em 1970, com um dos times mais aclamados da história. Depois disso, a Copa cresceu bastante, passando de 16 para 24 e depois 32 seleções. A partir de 2026, serão 48 países, tornando-se ainda mais global o torneio. Grandes nomes marcaram épocas, como Maradona, Zidane, Ronaldo Fenômeno, Messi e Cristiano Ronaldo. E cada edição traz novos momentos históricos. A Copa do Mundo, hoje, é o maior evento esportivo de futebol entre seleções. Movimenta bilhões, reúne multidões e faz o mundo parar diante da paixão pelo futebol. E é isso, uma história que continua sendo escrita a cada 4 anos, sempre com novas emoções e surpresas. A taça original da Copa do Mundo chamava-se Taça Jules Rimet. Era dada ao país que vencesse 3 vezes. O Brasil ficou com ela em 1970, quando venceu a terceira Copa. Mas em 1983 ela foi roubada no Brasil e nunca mais recuperada. Provavelmente foi derretida. Depois disso, a FIFA criou uma nova taça, que é a que conhecemos hoje. Feita de ouro 18 quilates, ela não fica para o país que vence. O campeão recebe uma réplica e o original permanece com a FIFA. Além disso, todos os jogadores campeões recebem medalhas, assim como os vices e os terceiros lugares. E com o tempo, outras premiações surgiram, como a bola de ouro para o melhor jogador da Copa. Mas, claro, para os torcedores, o verdadeiro prêmio é ver seu país jogando bem, fazendo história e, de alguma forma, trazendo aquele sentimento coletivo de orgulho nacional que poucas competições no mundo conseguem provocar. E é exatamente isso que mantém a magia da Copa viva. Algumas curiosidades legais. A Copa do Mundo acontece sempre a cada 4 anos, com exceção das edições canceladas por guerras. O Uruguai foi o primeiro campeão em 1930 e o Brasil é o maior vencedor, com 5 títulos. A taça original foi roubada e nunca mais encontrada.
Outra curiosidade é que a taça atual nunca é entregue em definitivo, apenas uma réplica para os campeões. Tem também recordes incríveis, como o de Marta, que é a maior artilheira da história das Copas femininas, ou a do jogador com mais partidas em Copas, o goleiro alemão Lothar Matthäus. E, claro, cada Copa cria memórias únicas, seja com gols históricos, zebra inesperada ou aquele lance que todo mundo lembra onde estava quando aconteceu. No fim das contas, a Copa é isso, uma mistura de futebol e vida real, com drama, superação e celebração. É por isso que o planeta inteiro se envolve desse jeito. É futebol, mas também é cultura, identidade e sonho. E é por isso que a cada edição parece que o mundo inteiro respira futebol, mesmo que só por algumas semanas. Só 8 seleções já ganharam a Copa desde 1930. Uruguai, Itália, Alemanha, Brasil, Inglaterra, Argentina, França e Espanha. Ou seja, é muito difícil chegar lá. O Brasil é o único país que participou de todas as Copas até hoje. E, falando em recordes, Pelé é o único jogador tricampeão da história, tendo vencido em 1958, 62 e 70. E tem também o Jules Fontaine, da França, que marcou 13 gols em uma única edição, em 1958, um recorde até hoje. Já o maior artilheiro da história das Copas é Miroslav Klose, da Alemanha, com 16 gols entre 2002 e 2014. E uma goleada histórica foi Hungria 10, El Salvador 1, em 1982. E como última curiosidade, a final de 1950, no Maracanã, continua sendo uma das maiores públicos da história do futebol. Bilhões de pessoas assistem aos jogos ao redor do mundo, tornando a Copa um evento esportivo verdadeiramente global. Impressionante como cada edição consegue trazer uma história única que fica na memória de gerações.